Faculdade não é para todos, pelo menos não agora. E se eu te dissesse que entrar numa faculdade pode ser o maior erro que você vai cometer se você não estiver no momento certo? Calma, eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. A verdade é que muita gente começa um curso sem saber os reais motivos que está fazendo aquele curso, sem ter vocação, sem ter o entendimento do que é realmente uma faculdade, e depois acaba desistindo. Muitos concluem a faculdade e depois veem que não era aquilo que eles queriam para a vida deles. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre como saber se você está no momento certo de fazer a faculdade e se você também se sente vocacionado, se é isso que você quer para a sua vida. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo que eu vou dar dicas preciosas para que você não perca dinheiro, não conclua uma faculdade assim como eu concluí e não seguir carreira nessa faculdade. Eu quero evitar que você cometa esse mesmo erro que eu. Então fica nesse vídeo que vai ser dicas valiosas e eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Antes de falar sobre as dicas, eu queria comentar um pouquinho sobre a pressão da nossa sociedade e da família para que o jovem entre na faculdade. Ainda é um sonho muito grande das famílias brasileiras de que os seus filhos concluam uma graduação e até certo ponto não há nada de errado nisso. O estudo realmente ele abre portas para a gente. Só que, geralmente, quem sai do ensino médio ainda não está com a mentalidade toda formada para encarar uma faculdade e às vezes nem sabe que curso vai fazer. E assim, o que a gente vê, existe pesquisas mostrando que 50%, em torno de 50% aí dos jovens que entram numa faculdade, geralmente abandona o curso ou troca de curso durante o percurso, né, na graduação, mas sendo que a maioria mesmo acaba abandonando, porque entrou ali por pressão de pai, né, pressão da sociedade, muitas das vezes entrou achando que conhecia sobre a graduação que ele queria fazer e chegou lá, descobriu que é completamente diferente. Muitos, inclusive na minha faculdade, eu vejo muitos estão lá, nem sabe por onde que passou psicologia, nem pesquisaram antes, caíram realmente de paraquedas e muitos já abandonaram, já entraram, no primeiro semestre já viram que não era para eles. Então, assim, existe uma pressão social sobre isso. A nossa sociedade ainda é muito focada nessa questão da pessoa ter uma graduação. Mas será que a graduação dá garantia de um futuro promissor para a pessoa? Será que esse monte de faculdade que tem aí, será que realmente está preparando as pessoas para o mercado de trabalho? E não só isso, será que as pessoas vão, após a conclusão do curso, serem pessoas que estarão felizes nos seus trabalhos, né, na sua formação? Então, vai ser sobre isso que nós vamos refletir nesse momento. E o primeiro sinal de que você não está preparado ainda para uma faculdade é que você não sabe o porquê você escolheu o curso. Muitas pessoas, como eu acabei de dizer, entraram e caíram de paraquedas, foram fazer o curso porque dá dinheiro, porque os seus pais obrigaram a estudar. Então, esses são motivos de que você não deveria começar uma faculdade por esses motivos. Se for por dinheiro, já começou errado. Tudo que a gente faz nessa vida visando dinheiro, geralmente faz com que o dinheiro corra da gente. Mas assim, é uma questão óbvia, pessoal, uma questão de lógica, porque se você não tem amor naquilo que você está fazendo, foi pelo dinheiro, aquilo vai ficando algo muito pesado, muito desgastante. E tá aí o motivo que muitos abandonam, porque viu que, embora
às vezes seja uma profissão que dá dinheiro, por exemplo, medicina, mas vai sendo algo tão pesado, tão desgastante, tão ruim, que a pessoa acaba, às vezes, desistindo. Ou então acaba concluindo o curso, mas vai ser um péssimo profissional. Vai tratar mal seus pacientes. Então, assim, se for por dinheiro ou por pressão de pai, eu te aconselho hoje, quem sabe seja o momento de você encerrar essa faculdade, dar um tempo. Talvez a faculdade não seja para você nesse momento, né? Pode ser mais para frente. E eu vou falar mais sobre isso. Segundo sinal, você acha que a faculdade vai resolver a sua vida. A pessoa, ela estuda aí 4, 5 anos ou 6, ela acha que pegou o diploma na mão, está resolvido, está garantido, dali para frente é só vitória. Quem dera que fosse assim. Se fosse assim, não tinha pessoas formadas aí trabalhando em empregos que às vezes nem precisava de uma formação, né? A gente vê aí, não desmerecendo quem dirige aplicativo, não estou desmerecendo de maneira nenhuma essas profissões, mas são profissões que precisam de uma carteira de motorista, não precisa de uma graduação em direito, por exemplo. Então, assim, tem muitas pessoas que estão nesses empregos, né? E não estão atuando na área que formou. Mas por quê? É porque formou numa área errada? Não. É porque a pessoa não tinha vocação, a pessoa foi olhar dinheiro, a pessoa foi olhar a pressão da própria família ou da sociedade, ou até mesmo status, né? Formou querendo, porque eu vou ser o advogado, porque eu vou ser o médico, porque eu vou ser o engenheiro. Mas isso não é garantia de sucesso. Terceiro sinal, você nunca experimentou nada fora da sala de aula. A sua vida se resumiu: casa, escola, escola, casa. Você não teve experiências na vida real. Você não teve trabalhos de voluntariado. Você não teve contato, por exemplo, quem deseja ir para a área da saúde. É muito importante você fazer visitas a asilos, a hospitais, você que quer ir para a área da educação, visitar outras escolas, e qualquer área que você escolher, você tem que antes ter contato com aquilo que você deseja, para ver se realmente é isso que você quer. E aí as pessoas ficam só no campo da teoria e acham que isso é o bastante para poder definir uma profissão. Quarto sinal, você escolheu fazer uma faculdade para agradar os outros e não a si mesmo. Esse é um dos maiores erros que a gente vê. A pessoa ela está ali vivendo um sonho que não é dela, e sim dos seus pais, por exemplo. Parece que o curso de medicina, então, é o que mais tem gente realizando sonhos dos seus pais. Porque o meu pai queria ser médico, a minha mãe queria ser médico. E tá cheio aí, de médico frustrado, gente que às vezes está ganhando até dinheiro, mas lá no íntimo do coração estava pensando: eu queria ser um engenheiro, eu queria ser um contador, eu queria ser um advogado, um professor, ou outra qualquer profissão digna, né, que tem no nosso país. Então, assim, a pessoa, ela quis agradar todo mundo, nem a ela mesma. Olha só a importância que é a pessoa se autoconhecer. O que falta, talvez, nessa geração é autoconhecimento. Parar de querer agradar os outros para agradar a si mesmo. E o quinto sinal, que é importantíssimo, é quando você não tem clareza dos seus objetivos, dos seus ideais. E isso passa por um ponto importantíssimo, que é, como eu acabei de falar, se autoconhecer, saber realmente a sua vocação, saber e fazer a pergunta: para que eu vim nesse mundo? Qual é a minha real vocação? Qual é o que eu gosto de fazer nessa vida? Mas para isso, pessoal, vocês precisam passar por um processo de olhar para dentro de vocês. E também a questão da idade. 17, 18 anos, a gente ainda está muito novo, a gente não tem toda a nossa estrutura psicológica completamente formada.
a gente ainda está no processo ainda de fechar a nossa personalidade, que é fechada por volta de 20 anos. Então, assim, eu vejo muita precipitação em começar uma graduação, e muita gente está aí gastando dinheiro, e só, às vezes, depois dos 30 anos vai descobrir que a sua real vocação era em outra direção. Eu posso falar aqui da minha vida que eu fiz uma faculdade de contabilidade, e quando tinha em torno de uns 22, 23 anos mais ou menos, e depois, assim, vi que era uma área que embora eu lido bem com números, mas não era o que eu queria para mim. E aí hoje, aos 36 anos, que eu fui descobrir que realmente eu queria ser um psicólogo. Depois de eu ter experimentado um período de terapia, ali eu vi que eu queria ajudar pessoas. Então, assim, poderia ter evitado todo esse desgaste de ter feito 4 anos de uma graduação. Não que o conhecimento seja... Vou desprezar esse conhecimento. Não, ele me ajuda em alguma coisa na minha vida. Mas, assim, era um conhecimento que eu paguei caro para ter. Né? Eu poderia estar agora investindo nessa faculdade. Às vezes você faz uma faculdade, usa, por exemplo, o FIES, um ProUni, uma faculdade errada. Sendo que, se você deixasse mais para frente, você poderia usar esse recurso do FIES, do ProUni, num curso que realmente você ia se dedicar, que realmente você ia frutificar nessa profissão. Então, assim, eu quero que vocês parem, reflitam, e se vocês estiverem numa faculdade hoje e verem que não é para vocês, você está empurrando com a barriga, você está ali todo dia, está sendo muito dificultoso concluir a aula, o seu coração não está aberto a esse curso, olha, tranca esse curso. Ou então, faz um teste vocacional, procura um psicólogo, vê qual a direção que o seu coração tá te chamando ou está te levando, e com certeza você vai poupar dinheiro, você vai poupar tempo, e tempo, gente, é dinheiro. Não ache que a vida não vai te cobrar esse tempo perdido, vai. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil as coisas. Vai chegando um momento em que a gente precisa tomar decisões, e decisões às vezes financeiras mesmo. Então, assim, se você hoje tem seu pai e sua mãe, tá te ajudando nessa formação, aproveita para primeiro conversa com seus pais e fala: pai, eu quero fazer 1 ano de terapia para eu descobrir qual a minha vocação. Né? Vai sair muito mais barato do que você estudar 4, 5 anos e depois ver que não era aquela faculdade para você. Então, se você identificou esses sinais e viu que você se encaixa em pelo menos um, quem sabe seja um momento de refletir. Como eu já falei, primeiro ponto, vamos lá. Começar uma terapia para você se autoconhecer. Dependendo, fazer um curso rápido aí sobre a área que você está pensando que você gosta, para ver se realmente vai gostar. Visitar locais e profissionais da sua profissão, que você está achando que você tem vocação. E mesmo depois de passar pela terapia, né, ainda faça isso que eu falei, né, de curso, de visitar profissionais. E também, pessoal, se tiver que fazer 6 meses de uma faculdade, né, que é um semestre, para você ver se realmente é aquilo, faça. E viu que não é, pula fora, vai para outro. Não fica jogando, gastando dinheiro, gastando tempo em algo que não vai ser para você. Porque, assim, só ter diploma hoje nesse país não resolve. Você tem que ser um profissional diferenciado, um profissional que ama estudar sobre aquele assunto. E não se enganem, estudar algo que você não gosta é uma tortura, tá? É uma tortura. Então, eu desejo que vocês observem esses sinais que eu falei aqui e não percam tempo na vida de vocês, tá? Eu quero que vocês concluam a faculdade, mas uma faculdade que vocês sintam prazer em atuar nelas e vão ser excelentes profissionais para poder ajudar inúmeras pessoas nesse país.